Vamos lá, uma pergunta que eu recebi aqui: quando a dor de cabeça pode ser por causa da pressão alta? Então vamos lá entender algumas coisas. Vira e mexe, a gente tem muitos conceitos que é passado de pessoa para pessoa, né? E uma avó ensina, alguém fala, e a gente bota aquilo como verdade, né? Uma das coisas que eu vejo muito, a gente ouve muito no consultório, é essa relação, né? Da pressão alta, dá uma série de dor, né? E é muito comum para vocês entenderem, né? A prevalência, quase 15% das mulheres tem as dores de cabeça, que são dores de cabeça primária. A enxaqueca, a cefaleia tensional. E muitas vezes, quando ela está com dor, a pressão sobe. É como se a dor não fosse causada pela pressão, isso é o contrário. Você está com dor, sua frequência cardíaca sobe, você está estressado, né? Uma série de coisas pode aumentar a pressão, né? Então, quando a dor de cabeça pode ser relacionada à pressão, né? Existem situações extremas de pessoas que já são hipertensas ou que têm uma urgência hipertensiva que a pressão sobe muito, então normalmente ela sente uma série de sintomas dessas urgências hipertensivas, que não são só a dor. Além de ter a dor, muitas vezes ela tem taquicardia, né? De um modo geral, esses quadros são até mais avaliados e muito vistos pelo pessoal da cardiologia, porque essa a urgência hipertensiva, né, é muito manejado como consequência a dor de cabeça, até o AVC hemorrágico é uma consequência do quadro vascular dele, do quadro sistêmico, do quadro do cardiologista. Então, o comemorativo, para vocês terem ideia como esses quadros eles são graves, né? A maioria desses casos, pacientes eles têm uma pressão muito alta, muito sintomático, com vários sintomas, não é só a dor de cabeça. A dor de cabeça das urgências, elas são holocranianas, elas são intensas. O nível de pressão está muito alto, né? Passando de 170, 180, né? Vocês usam às vezes o termo 17, 18, né? Mas a gente usa 170, 180 por 120. São pressões realmente muito elevadas, né? E geralmente dentro desse quadro pode dar até um edema cerebral, para vocês terem ideia da gravidade. Coração bate, o sangue circula pelo corpo e às vezes essa pressão é tão alta que o cérebro sente. E esses quadros, o cardiologista ele interna, ele tem que dar medicação na veia, ele tem que baixar a pressão rápida, ele muitas vezes tem que monitorizar esse paciente no UTI. Então são situações super extremas, né? A pressão alta, né, exclusivamente dar dor é muito mais consequência do que causa da dor. Óbvio, né, que no fundo você está com dor, você mede a pressão está alta, então normalmente até antimédico tem que tratar muitas vezes a dor de cabeça, tem que tratar também a pressão, porque você entrou num quadro que a pressão subiu também, então muitas vezes é até difícil dizer como causa ou consequência. Mas o mais comum, por prevalência, por tudo, é a pessoa estar sim cursando com o quadro de dor relacionado a esse quadro o quadro da pressão alta é relacionado a esse quadro de dor, uma cefaleia primária que vai e volta, aí você está com dor, mede a pressão sobe, né? Mas esses quadros extremos de dores, pressões muito altas, aí sim é uma urgência e às vezes o médico tem que avaliar, tem que baixar a pressão, são mais esses quadros, tá bom? Espero ter ajudado, obrigado.